Amados, hoje nós vamos fazer uma leitura. Eu queria que vocês me acompanhassem nessa leitura. E ela está lá em Lucas capítulo 22. Lucas 22. A gente queria muito que... A gente fala demais, olha, quando chega na casa do Senhor é prestar um culto a Deus. E de fato a gente presta um culto a Deus. Mas Jesus, ele se envolveu com uma série de coisas que falava muito sobre a sociedade da época. E esses problemas, eles terão que ser enfrentados. Não dá para correr deles. Eles existem, estão aí e precisam ser enfrentados. Não dá para correr. Eu vou correr, vou me esconder, não. Tem que enfrentar o problema. E uma vez que a gente enfrenta o problema, 80% dele já está resolvido, queridos. Todos encontraram, queridos? Lucas 22, o versículo está lá no 25 e o 26. Jesus chama os discípulos e vai falar para eles essas palavras. Os reis das nações são os donos delas, os senhores delas. E as autoridades, essas autoridades que vocês veem, são chamadas de benfeitores. Mas entre vocês não são assim. Não é para ser assim. Aquele que quer ser grande, esse precisa ser o menor. E o que quer ter destaque, ele vai ter que aprender a servir. Fecha teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, meu Deus, porque o Senhor é bom e abençoador e a sua misericórdia dura para sempre. Aliás, ó Deus, são as tuas misericórdias as causas de não sermos consumidos. Ser conosco é a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Uma fake news, queridos, espalharam na época. Olha que a fake news é antiga. Se você acha que a fake news ela começou um dia desse, está enganado. A fake news ela é muito antiga. Um artista espalhou que Jesus queria ser o rei dos judeus. E a notícia se espalhou muito rápido ali. Espalhou mais rápido do que fogo no milharal. Que Jesus ia assumir e tal, ia tomar conta daquilo ali, a ponto do Pilatos perguntar para ele: tu és o rei dos judeus? E ele disse para Pilatos: tu é que está dizendo. Essas palavras são para ti ou tu está me perguntando? E Pilatos vai questionar com ele. O povo te aclama aí como rei dos judeus. E Jesus vai dizer: olha, o meu reino, ele não é desse mundo. Meu reino não pertence a esse mundo. Durante o Senhor está há algumas horas na ceia com seus discípulos ali, surgiu uma confusão. Jesus enfrentou muita bronca, queridos. A gente acha que está enfrentando bronca. Sabe, pastor, acha que é muita confusão, é muita bronca. Que bronca? Bronca enfrentou Jesus. Quando Jesus vai dizer para aqueles discípulos: olha, os presidentes aí das nações, eles são donos, se acham donos dessas nações. É tão real, né, hoje. Parece que ele disse isso hoje. E os que se dizem autoridade, os tribunais, os caras que estão com a grana no bolso, essa turma aí chamam de benfeitores. Essa turma aí, eles se acham benfeitores. Apesar de que hoje a população brasileira está chamando essa galera toda de malfeitores.
E é uma confusão danada, queridos. Tem um aí que já acertaram ele, também cambaleando, sabe? O outro correu e está uma confusão tremenda. Mas isso parece que foi hoje que Jesus anunciou. Parece que ele falou essas palavras hoje. Os que se acham autoridade, aclamados inclusive pelo povo, esses camaradas se dizem benfeitores. Mas com vocês não é assim. Jesus vai ensinar para eles. Com vocês não é assim, queridos. Com vocês, aquele que quer ser grande lá no reino, ele tem que aprender a servir. Ele tem que ser servo. Se ele quiser ser o maior, ele vai ter que ser o menor. Talvez confundiu muito a mente da galera a ponto de dois começarem a brigar. Dois discípulos de Jesus entraram em atrito. Se mestre, permita que eu sente do teu lado direito quando estiver na tua glória. O outro, sim, eu vou para a tua esquerda, velho. E Jesus vai dizer: olha, vocês não sabem o que vocês pedem. Jesus ainda não tinha sido nem crucificado e a galera já estava querendo um cargo. A turma já estava querendo um cargo. Eu lembro que eu fui fazer uma reunião em Itacoatiara, reunião da ordem de pastores, para eleger lá uma turma, para que eles se confraternizassem de época em época, porque os pastores lá estavam dispersos. Era cada um por si. Então a gente foi lá bater um papo com os pastores, a maioria topou. Mas um fez uma pergunta, disse: quem vai ser o presidente? Quem vai ser o presidente? É da natureza do ser humano, queridos. É dessa condição humana. Vou fazer as palavras do filósofo Kierkegaard. É da condição humana o cara querer usurpar um trono para ele, querer mandar num outro ser humano. O ser humano quer mandar no outro ser humano. Jesus disse: não é assim, rapaz, não funciona dessa maneira. Aquele que quer ser o maior tem que ser o menor. Então não tem essa de você querer ser o artista aqui. Todos são artistas. Mas o indivíduo perguntou por umas 3 ou 4 vezes: escuta, e quem é que vai ser o comandante, o que vai comandar o negócio, o que vai pegar na grana? Que vai ter lá o seu nome estampado na placa, que vai representar junto à prefeitura e tudo mais. Eu disse para ele: rapaz, não vai ter um presidente, já existe um presidente regional, ele fica em Manaus. Aqui é um núcleo apenas, onde vocês vão se reunir e dá para vocês fazerem a diferença. Mas o indivíduo não aceitou, não. Disse: não, sem comando, a gente não avança nada. E vazou da situação. Nós temos, queridos, essa índole que nós carregamos devido ao pecado. E eu chamo isso de condição humana. Outros vão chamar de natureza humana, uma natureza caída. Mas eu prefiro chamar de condição humana, de querermos colocar o pé no pescoço do nosso próximo e dizer: olha, eu sou o cara, eu é que mando, eu que faço, aconteço. E na realidade, o reino de Deus, ele não funciona dessa maneira, queridos. Não funciona com fofoca para você querer ganhar um cargo. Não funciona assim. Não funciona derrubando um amigo de trabalho.
para você ganhar o cargo dele. Também não funciona dessa maneira. Não funciona você espalhar falsas notícias para que você seja levado a uma categoria melhor. Também não funciona. Não funciona você trapacear para que você tenha êxito naquela missão que foi dada a você, porque não vai rolar, queridos. No reino, a matemática é outra, não é essa. E a gente observa que tem muita gente ainda nessa matemática antiga, querendo lucrar. Querendo lucrar e querendo mudar a ética do reino. Nós acabamos de ouvir a irmã falar sobre a questão da pedofilia no Brasil. E olha que isso é antigo. Se você for pegar livros aí, você vai ler livros aí de 100 anos. Já se falava em exploração infantil. Você pega livros aí de psicologia, Freud já falava isso. Lacan já falava sobre esse assunto. Merrill Klein já falava sobre esse assunto e por aí vai. A coisa é muito antiga. Ela se tornou mais hoje visível. Se tornou mais visível com acesso à informação. Hoje você vê que ela se tornou mais visível. Talvez você possa dizer, olha, aumentaram os casos. Não, talvez não aumentou os casos, mas talvez tenha até diminuído os casos. Mas com a facilidade que você tem de denunciar, de se informar, a coisa parece que tomou uma proporção muito grande, apesar de que aquele Disque 100, aquilo é uma vergonha, queridos. Certo dia ali, um filho do diabo pegou uma senhora e deu umas peias nela, e num garotinho. E ela veio aqui na igreja e chorou. E a gente tentou aquele número Disque 100 durante 2 dias. E a gravação só dizia, Disque número 5 para tal coisa, 3 para outro, 2 para um e nada. Não funciona. Eu não sei hoje como é que está a situação. Outra vez a gente tentou comunicar uma denúncia de um professor que estava aliciando crianças e o número 100 não ajudou em nada. Foram várias ligações. O robozinho só diz que tal, aguarde tantos minutos e uma furada, queridos. Isso, infelizmente, é uma tristeza, é uma vergonha. Mas a coisa está avançando. Essa semana os nossos deputados correram, se mobilizaram para fazer leis, para tentar ver o que poderiam fazer. Os caras estão aí há pelo menos 125 anos. 133 anos, para ser mais preciso. Não fazem nada aí. Quando acontece um fato como esse, todo mundo quer ter uma participação no negócio. Isso, como diz o Boris Casoy, é uma vergonha, queridos, e uma vergonha muito grande. Então nós estamos passando por isso. São problemas que aparentemente não tem nada a ver conosco, mas eles têm tudo a ver conosco, queridos. A gente tem que estar preparado para enfrentar esse tipo de coisa. Jesus se preparou, Jesus estava pronto quando ele foi levado a julgamento, quando ele enfrentou os discípulos brigando por poder, queridos. E a gente vê hoje essa realidade como se esse fato tivesse acontecido hoje. Como se esse fato tivesse acontecido hoje, há poucas horas.
São pessoas passando por cima de pessoas e eles não estão nem aí, quem vai ficando para trás. Pessoas pisando em outras pessoas. E essa galera não está nem aí. Não quer nem saber. Ele quer conquistar a parte dele. Ele quer conquistar aquilo que ele acha que ele tem direito. As nossas autoridades, a Bíblia diz que elas se proclamam benfeitores, mas infelizmente não é o que a maioria da população diz. E eu estou falando no nosso contexto mesmo, Brasil. Não é o que reflete na nossa população. Temos aí, esses dias mesmo, o Instituto de Pesquisa fez uma votação e a votação disse que 70% são corruptos das nossas autoridades. Dos nossos parlamentares, 80% são corruptos. Isso faz a gente lembrar das palavras do Mestre, do Senhor, quando ele diz que os governantes deste mundo tomaram para si as nações, como se fossem suas, e as autoridades se disfarçam de benfeitores. Mas isso não pode acontecer entre nós, amados. Ainda que você diga, estou perdendo, mas é perdendo, ganhando. Perdendo, ganhando. É umas coisas que parece que não tem lógica, mas tem lógica. Perder, ganhando. Perder nesse mundo e ganhando com Cristo é muito melhor, queridos. Talvez seja difícil você entender, mas essa é a matemática do Senhor. Hoje você, para encontrar uma pessoa que ela não almeja pisar um outro, é difícil. Não é impossível. Tem muita gente boa nesse mundo. E às vezes ele nem é da tua mesma fé, da nossa fé. Mas ele é temente a Deus, queridos. Ele é temente a Deus. Vi a entrevista de uma arquiteta, acho que é arquiteta, a profissão dela, e ela disse que passou em frente a uma banca de jornais, um tabloide lá, e estava escrito que um cara chamado Luiz Bassi era o terceiro homem mais rico do Brasil. Alguns bilhões de dólares. E aquilo foi um impacto para ela, porque Luiz Bassi era o pai dela e ela não sabia que ele tinha dinheiro. Pelo menos essa grana toda, não. Sabia que ele tinha uma graninha, mas que era o terceiro. Hoje eu acho que ele é o segundo, já melhorou muito. E o seu Luiz Bassi, queridos, ele é um senhor que deve estar beirando os 90 anos. E ele sai todo dia da casa dele, não na Ferrari, nada de Ferrari, nada de limusine, ele sai todo dia da casa dele a pé até o metrô. E no caminho ele toma um cafezinho. Pega o metrô e vai até um local, um escritório, encontrar com alguns amigos que também são do mercado financeiro. Mas ele não tem nenhum luxo, não tem nenhuma Mercedes, não tem nada que... Não tem nenhuma Ferrari, não tem nenhum Porsche. É um cara simples. Parece-me que agora foi que ele comprou um Passat da Volkswagen. E creio que nem seja novo.
creio que nem seja nu. Aliás, se você for analisar a história desses milionários, você vai ver que são bem parecidos. De Louis Barsi até o Bill Gates, bem parecido. Ninguém joga nem esbanja dinheiro com o supérfluo. Mas isso são raros, queridos, raros. Porque a maioria, ele pegou uma pontinha, um negócio que não vai dar para fazer muita coisa não. Mas ele já compra logo um carrão e diz: eu sou o cara. Eu sou o cara, e como diz o Menezes, jacaré é o bicho, né, Menezes? Ele se exalta, ele acha que ele é o cara do pedaço, ele acha que ele pode tudo. E por ele pensar dessa maneira, ele passa a enxergar o semelhante dele de uma outra forma. Ele passa a enxergar o semelhante dele como um servo dele, um escravo dele. E eu não estou dizendo que isso é a maioria. Eu não estou dizendo que isso é a grande maioria. Mas é a maioria. Não estou dizendo que são todos, mas que é a maioria. Ele às vezes não pode ver um tijolo que ele sobe em cima e dá uma palestra. Dá uma palestra. E Jesus vai dizer: não é assim com vocês. Não dá para ser assim com vocês, porque senão não vai haver reino. Não vai haver entrada de ninguém no reino. No reino todo mundo é igual mesmo. A nossa Constituição brasileira diz que todos nós somos iguais perante a lei. Só na tinta, porque na prática isso não funciona, queridos. Está longe de funcionar. E as autoridades que se dizem benfeitoras, elas vão arranjar uma porção de nomes para colocar embaixo daquela palavra que todos são iguais. Elas vão colocar lá que o cara, ele é hipossuficiente, ele foi explorado no passado, e vão relacionar uma série de coisas. Foi vítima não sei de quê, e aí termina que ele não é mais igual a você. E Jesus vai dizer: no reino dos céus, não é assim. Ali todos realmente são iguais. Não tem essa de um ser uma coisa e o outro ser outra coisa. No reino dos céus, as pessoas definitivamente são iguais. As nações, elas valorizam, queridos, títulos, diplomas, dinheiro. Isso é o que as nações valorizam. E o que Cristo valoriza é o teu caráter. É quem realmente você é. Isso é o que o Senhor valoriza. Você vai morar com Cristo não é por conta do teu esforço, do teu mérito, mas é pela graça do Senhor. Como ele diz: pela graça vocês são salvos, mediante a fé de vocês. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Quando nós lemos essas palavras de Paulo, do Senhor, que já aconteceram há tanto tempo, a gente se pega a pensar, diz, essas palavras, elas parecem que foram escritas hoje. Acho que eu já vi isso em algum lugar.
acho que eu já li isso em algum lugar. Se você fizer um filme, queridos, vai ser muito difícil você encontrar o bandido. Todo mundo quer ser artista. Todo mundo quer ser artista, quer ser o ator principal. Se você pudesse pegar um microfone desse e ir ali no cemitério e interrogar, se houvesse essa possibilidade de interrogar o caboclo que está morto ali, todos iriam dizer que foram injustiçados. Todos. Não vai ter nenhum que vai dizer, não, eu merecia, tal, não. Todos vão dizer, iriam dizer que foram injustiçados. Porque essa é a condição do homem, queridos. Essa é a condição do homem. Essa natureza perversa. Semana passada nós lemos lá que Jesus ele vai falar que nós temos essa natureza, essa condição mal. Isso não sou eu que digo. Jesus disse, se vocês, sendo maus com sabem dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais vosso Pai está no céu. Dará muito mais e muito melhor. Então Jesus aponta para nós e diz que somos maus, ou seja, carentes da graça de Deus. E muitas vezes nós queremos encher o peito e tal, eu sou o cara. Não, queridos. Nós não somos absolutamente nada diante do Senhor. Nada, absolutamente nada. Nem livre-arbítrio nós temos. Hoje eu estava perguntando para uma jovem se nós temos livre-arbítrio, e ela diz: temos, isso me cite alguns conversando na mesa, mas não temos livre-arbítrio de nada, queridos. Tudo que nós queremos fazer, precisamos da misericórdia de Deus. Até para respirar, precisamos da misericórdia dele. E se ele fechar, o gás acabou. Precisamos da misericórdia do Senhor. Então nós não somos nada. Inclusive tem um hino que diz: Senhor, eu não sou nada diante do teu poder. Nós não somos nada diante do Senhor, queridos. Somos carentes da graça de Deus. E enquanto nós não entendermos essa palavra, nós estaremos anestesiados. Anestesiados como aquele general sírio, Naamã. Era um homem que tinha tanto poder, mas ele não sentia. Ele não desfrutava, porque ele era um homem que tinha uma doença chamada hanseníase. É isso que o Senhor, Ele quer que nós entendamos. Abrir a cabeça, botar ali dentro. Os governantes têm as suas nações por donos, ditadores, déspotas, e as autoridades que o povo ali colocou se chamam de benfeitores e não tem nada de benfeitores, queridos. O Senhor nos convida a viver uma vida de igualdade, fraternidade.
Já que a nossa amada citou um livro, eu tenho um livro que eu amo ele. Já li umas 10 vezes, chamado O Monge e o Executivo. E ali tem verdadeiras lições. Talvez você diga, mas ele não é um livro bíblico, pastor. Mas é cristão. E traz grandes lições para a gente. Aliás, eu leio pouco livros cristãos, querido. Ela pode até achar, o pastor lê muitos livros cristãos. Não, leio poucos livros cristãos. E leio muitos livros que trazem grandes ensinamentos para a gente. Então, que essa reflexão de que nós possamos ser igual ao nosso irmão, abraçar o nosso irmão, a nossa irmã, independentemente da profissão dele. Como disse Enéas lá, o ex-candidato, a diferença entre um astrofísico e um zelador é apenas o conhecimento, um pouco de conhecimento, e mais nada. Na essência humana corporal é igualzinho. A diferença é só um pouco de conhecimento. E no dia que essa diferença estiver influenciando a minha vida para o mal, a vida não faz mais sentido para nós. A vida deixou de fazer sentido, porque todos nós somos iguais. E iguais mesmo, não só na palavra. Que Deus te abençoe, te guarde e faça resplandecer sobre você, sobre nós, a sua face, em nome de Jesus.